nós vamos nos preparando para os trabalhos da noite de hoje. Hoje vamos ter conosco a nossa companheira Darcy Moreira, que vai conversar conosco a respeito de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E a conversa que ela vai ter conosco hoje é sobre o item 6, a afabilidade e a doçura. E durante o momento dos passes, a nossa companheira Lúcia Ventura vai fazer o trabalho de sustentação, comentando uma mensagem de Emmanuel contida no livro Fonte Viva. Nos preparando para o assunto sobre o qual nós vamos estudar na noite de hoje, nós vamos ler a mensagem que traz a assinatura do Espírito Bezerra de Menezes. Está contida no livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes, publicação da SEMES, em psicografia de Alda Maria. Nos diz, então, Bezerra de Menezes, sob o título A Deus Ninguém Engana. Virtudes luminares acompanham o homem em seu projeto de evoluir, pois, criado à semelhança do Pai e por ele destinado aos planos maiores, traz em sua intimidade sementes do amor que o sustentam em seu amadurecimento moral. A afabilidade é virtude que distingue o discípulo do Cristo, pois, no trato com seus semelhantes, aquele que a conquistou acolhe em seu coração, com o devido entendimento, a alma que chora, rogando auxílio e amparo para suas dores. A alma afável e terna é a alma que se educou com os exemplos de Jesus Cristo, que desceu dos planos superiores para ensinar a seus irmãos a beleza do amor, para mostrar-lhes que o caminho que conduz à felicidade tem seu início no desenvolvimento das virtudes que toda criatura recebe em germe como herança divina. Avesso a manifestações de agressividade e violência, raiva e descontrole, Jesus Cristo viveu a brandura, a calma, a mansuetude, fortalecendo com seus exemplos luminares os elos que unem os homens. O ser afável e doce exterioriza junto a seu próximo espontâneas vibrações de respeito e carinho, a ele se dirigindo com o verbo dulcificado pela compreensão de que a boa vontade deve orientar a relação entre os homens. O indivíduo afável, em sua expressão natural, jamais desqualifica o próximo, seja com posturas, seja com palavras ou mesmo com pensamentos, fonte geradora de imagens vivas que comprometem o próprio equilíbrio íntimo e também daquele que procura amparo e assistência. A coerência no pensar, no agir e no sentir faz parte do seu viver, pois se empenha constantemente para harmonizar as forças íntimas que emergem contrárias às lições do Mestre. Como estrelas fulgurantes, a doçura e a afabilidade devem enfeitar o céu da alma, instalando-se no coração que ama o Cristo e vive seus mandamentos. A vivência contrária a tão rico tesouro pode levar o homem à indigência moral, enedoando seu crescimento espiritual. Assim, aquele que se candidata a seguir o Senhor não pode poupar esforços para que sua reforma interior se efetive, devendo, para tanto, abandonar os subterfúgios tão naturais no espírito mergulhado na matéria, que não se cansa de argumentar em causa própria, valendo-se de proposições que estão longe de apresentar a consistência da mensagem vivenciada pelo Cristo. A postura do indivíduo na sociedade não pode ser diferente daquela que apresenta em seu reduto familiar. O sentimento fraternal, alicerçado na caridade, deve ser a expressão do amor que seu coração alimenta e anseia colocar em prática em todas as oportunidades. Bezerra de Menezes.
Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento numa prece. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós estamos nos dirigindo ao teu coração generoso, insistindo para que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui estamos reunidos em teu nome, possamos, deixando de lado a nossa inquietação habitual, as nossas preocupações cotidianas, os nossos medos e os nossos preconceitos, todos nós possamos, desta maneira, nos irmanar à equipe de trabalhadores espirituais que aqui nessa casa já está atuando junto a todos nós, para que assim nós possamos receber o esclarecimento e as energias benfazejas de pacificação, de equilíbrio, a orientação de que todos nós necessitamos na nossa caminhada. Nós, então, Senhor Jesus, pedimos o teu amparo, a tua sustentação, para que, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, trabalhadores da nossa casa, em nome do nosso patrono, Leon Denis, do nosso mestre Allan Kardec, e em nome de Deus, nós possamos, então, ter a permissão para iniciar os nossos trabalhos de estudo e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós tínhamos dito, meus irmãos, de o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 6, a afabilidade e a doçura, que é a mensagem do Espírito Lázaro, dada em Paris, em 1861. E ele nos diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e um veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Não se atreveram a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obediente, sem pensar que poderiam acrescentar com muita razão, com muito mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces. Se o coração nada tem a ver com elas, isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo tanto no mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Nós vamos então agora, meus irmãos, passar a palavra à nossa companheira Darcy, pedindo a Deus que a abençoe e que todos nós tenhamos bastante proveito desse nosso encontro. Aí. Boa noite, amigos.
muita paz em nossos corações, que nós possamos iniciar a nossa conversa agradecendo aos espíritos amigos a possibilidade de nós estarmos numa casa espírita estudando o Espiritismo. A doutrina espírita é uma luz que vem nos trazer informações da maior importância para a nossa vida. E eu tenho a certeza que cada um de nós tem o seu depoimento em analisando a sua vida e dizer o que a doutrina espírita já pôde modificar no seu dia a dia. Ela nos traz informação a respeito da nossa condição de seres espirituais. Nós, nesse instante, estamos vestindo uma roupa, vestindo um uniforme, vestindo um corpo que tem uma duração, teve um dia para nascer, terá um dia também para desfalecer. Mas nós somos almas que, apesar desses dois momentos, nós estaremos continuando a nossa vida. Então, nesse instante, eu estou Darcy, mas eu já fui Maria, Manuel, Antônio, Ricardo. Cada um de nós já passou por esta fieira de informações. Não estamos aqui na Terra pela primeira vez. Aqui estamos numa situação especialíssima, tendo em vista a nossa condição espiritual. Então, por isto, nós, em sabendo disto, nós estamos aqui agradecendo ao que nós estamos aprendendo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E justamente por isto se afastam de nós, né, os desejos de acabar com estas dificuldades, com as dores que nós temos. O suicídio campeia a cada 40 minutos, existe uma pessoa que se suicida, e se suicida por quê? Porque ela acha que não existe caminho para a sua vida, às vezes uma vida de desenganos, de pesos, de tribulações, e então a pessoa se suicida. Ela não sabe que a vida continua. Na minha casa espírita, que é em Vila Isabel, há coisa de mais ou menos 2 meses, nós atendemos a um espírito de uma mãezinha. Ela havia se suicidado porque acompanhou o seu filho também no Hospital do Câncer. E ela, inconformada, ela disse que não podia entender por que Deus estava fazendo aquilo com ela, com o filho dela, tão pequenininho, com câncer. E na medida que ela via o filho ir piorando, ela foi armazenando dentro dela aquela ideia, né? O meu filho vai e eu vou para me encontrar com ele. Quer dizer, a grande ilusão. E o menino desencarna e ela, pouco depois, ela toma um veneno e desencarna também. Ela ficou no plano espiritual durante algum tempo, mas as mães
em qualquer situação, tem uma assistência especial de Maria, mãe de Jesus. E ela então foi levada à reunião, não sabia o que tinha acontecido com ela, não sabia onde estava, e desesperada porque ela queria encontrar o filho. E, meus amigos, foi uma noite especial, de muita emoção, porque se reconheceu por que ela havia feito aquilo. E como eu disse a vocês, a mãe de Jesus atende e a atendeu-a, e ela foi levada à casa espírita, os amigos conversaram com ela, e o filho dela veio consolá-la. E ela dizia assim: mas você era tão pequenininho. Ele era, naquela encarnação, ele estava desencarnando pequenininho, mas ele era um jovem. E ele veio consolar a mãe e dizer para a mãe que ele estava já em trabalho no plano espiritual e sempre que ele pudesse, ele estaria com ela. Então todos nós choramos muito, porque é um consolo na vida da gente, mas a gente poderia dizer é um consolo concreto, porque a gente ali está vivenciando uma rica experiência e a gente fica vendo as pessoas que não acreditam nesta vida após a verdadeira vida, né? Nessa vida após a morte, né? Se desesperarem. E isso, então, faz com que a gente se aprume mais, né? Se a gente pudesse utilizar esse termo do aprumar-se, mas colocar-se em prontidão e estudar. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos participar dos grupos de estudos, vamos conhecer o Espiritismo para que nós também nos sintamos confortáveis nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Não há dor que não tenha um motivo. E é este motivo que o Espiritismo vai, então, abrindo para nós. Alguém poderia dizer: eu vou fazer regressão de vida passada para que eu saiba por que eu estou sofrendo. Não precisa fazer. Saiba que nessa encarnação nós estamos melhores do que na encarnação passada. E por isso, então, eu estou começando a nossa conversa, valorizando esse espaço que nós temos, essa casa espírita, que traz tanto conteúdo para a nossa vida, os grupos de estudo. A gente estava ouvindo aqui as nossas jovens falando a respeito do trabalho da evangelização, o trabalho social, o nosso trabalho, o nosso dia a dia precisa ser preenchido com estas informações que nos causam vida nova. E o estudo desta noite, que fala a respeito da afabilidade e da doçura, ele vem assim ao encontro de tudo que nós estamos estudando, porque na medida que nós compreendemos melhor esta vida, nós vamos fazendo um desenvolvimento das virtudes que, como diz a mensagem, que nós já trazemos em germe. Como filhos de Deus, nós trazemos dentro de nós, esse Deus interno, que ele então vai progredindo ao longo do tempo. E quando se diz ao longo do tempo, significa dizer que todo esse trabalho de sensibilização
esse trabalho de melhoria das nossas virtudes, das qualidades que nós temos, ele é feito ao longo do tempo. Para nos ajudar, existe um pouquinho mais adiante no nosso Evangelho, no capítulo 11, que fala a respeito de amar o próximo como a si mesmo, existe um item, que é o item 8, que é também uma mensagem de Lázaro, que ele vem falando que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então aqui Lázaro está também nos ajudando a entender esta questão desse desenvolvimento moral que vai acontecendo em nossa vida. Nós somos criados simples e ignorantes, trazemos dentro de nós, então, este Deus interno, que ele vai se desenvolvendo na medida em que nós vamos vivenciando experiências. Então, Lázaro diz para a gente, não é? Isso a gente está tratando para a gente ver a questão da afabilidade e da doçura, que ela não nasce assim na nossa vida. Há todo um desenvolvimento. Então, Lázaro vem dizendo para nós, não é? Que na sua origem o homem só tem instintos. Então, nós podemos dizer que, a partir do instante em que nós nascemos nessa condição de simples e de ignorante, ignorante significa sem experiência, sem saber, é como se nós fôssemos tateando este mundo. E existe, então, uma fase da nossa vida em que nós vamos precisar, em que nós vamos ter prazeres, não é? E para atender esses prazeres, a gente só está observando aquilo que está à nossa frente, que atende aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, a criança tem uma fase, né, em que ela quer ter o prazer de ter as coisas, de comer as coisas, de vivenciar as coisas. Nós poderemos dizer que nós temos uma infância espiritual. Uma infância espiritual em que estaremos voltados para tudo aquilo que for do nosso interesse. Na medida que nós vamos evoluindo, e a gente fala essa evolução que leva tempo, leva séculos, não é? Como ele diz aqui, quando mais avançado e corrompido, quer dizer, ele fez o ser humano nessa caminhada, não é, em que o nível de consciência dele vai se aprimorando, ele vai avançando, ele vai se intelectualizando, quer dizer, ele vai ganhando conhecimento, mas aqui fala que ele é corrompido, quer dizer, o nível de conhecimento, o nível da intelectualidade, ele não está no mesmo nível da moralidade, não é? Então, na medida então que ele é mais avançado, mas ele está corrompido, ele só tem sensações. Então ele vive das sensações que o corpo, não é, facilita. E ele diz então, quando instruído e depurado. Então ele aqui, Lázaro está fazendo uma distinção com relação a essa depuração. Ele cresceu intelectualmente, mas ele vai ganhando, vai desenvolvendo o senso moral de saber aquilo que é bem e aquilo que é mal, e com isso, então, ele vai se depurando. Então, ele diz, Lázaro diz, que quando instruído e depurado, não é, ele tem
sentimentos, né? E é justamente neste período que nós vamos, então, entender a questão da afabilidade e da doçura. Porque ele só vai começar a viver, a experimentar esta questão da afabilidade na medida do seu desenvolvimento moral. Porque vejam bem, nesse texto, né, em que nós estamos analisando, tem uma parte que ele fala dos tiranos domésticos. Que são os tiranos domésticos, não é? São aquelas pessoas, e ali ou homem ou mulher, né? Ou a esposa ou o esposo, que são aquelas pessoas que têm um temperamento difícil dentro de casa. Na rua, são aquelas pessoas bondosas que todo mundo elogia, que todo mundo diz que pessoa maravilhosa, mas chega em casa e aí ele submete, ou ela submete estas pessoas, né? Quando diz assim, aqui mando e sou obedecido. Com orgulho, diz assim, aqui todo mundo me obedece. Mas se ela pudesse sentir o coração, o sentimento das pessoas que estão ali em torno, veria, né, que ela, em realidade, é detestada. Quer dizer, se você não tem uma boa relação com as pessoas que estão em torno de você, você cria uma animosidade, que ninguém gosta de ser tratado mal, não é isso mesmo? E quando a gente age dessa maneira, você cria, então, vamos dizer assim, você cria adversários, você cria inimigos, ou você cria aquelas pessoas que não te olham com bons olhos. E o Evangelho vem, então, nos ajudar. A doutrina de Jesus, o Espiritismo, vem nos ajudar no sentido de que a gente possa fazer conosco mesmo, né, um autorretrato, e a partir daí a gente começar a analisar. E diz então a nossa lição, né, que a benevolência então para com os seus semelhantes é fruto do amor ao próximo. Isso quer dizer que na medida que nós estamos aqui fazendo uma análise a respeito desses comportamentos, nós então começamos a ver que a gente tem um caminho a seguir, que é esse do respeito ao próximo. Então, se eu faço todo esse trabalho de amadurecimento espiritual, eu então vou me perceber, não é, na relação com o outro, tratando melhor, porque eu passo a ver no outro um irmão. É isso que a doutrina realmente vem nos ensinar. E aí alguém se pergunta assim, mas como é que eu faço todo esse trabalho de chegar a ter uma vida, de chegar a ter um comportamento que seja afável, que seja doce? E eu também poderia estar perguntando, mas ser benevolente e ser doce não é ser mole, dizer sim a tudo? Não. Vamos ver como é que isso acontece. Existe, nos estudos que se fazem da educação e da educação do espírito, um texto de um professor que se chama professor Ney Lobo. O professor Ney Lobo é um educador, ele escreveu algumas obras a respeito da filosofia espírita da educação, e num dos seus escritos ele fala da prática do desenvolvimento do sentimento.
Como é que isto acontece? Então, diz o professor Ney Lobo que, como todos nós somos espíritos, alguns de nós já têm desenvolvido, pelas várias vidas, pela encarnação, este sentimento e outros não. E ele fala tudo isso relacionado à criança, porque ele vai nos dizer que é muito mais fácil todo esse trabalho de educação começar com a criança do que com o indivíduo de mais idade. E é verdade. Não é porque nós já adquirimos certos comportamentos e como fica difícil mudar. Como fica difícil todo esse trabalho da reforma íntima, não é? E a gente ouve os companheiros dizendo, mas se eu tivesse conhecido isso mais cedo na minha vida, eu teria mudado. Ou então a gente vê, puxa, mas está difícil para que a gente consiga, não é? Nós vamos dizer que foi aquela árvore que já cresceu e foi ficando torta, na medida que ela vai ficando torta, não é? Como é que nós vamos endireitá-la, né? Então, o professor Ney Lobo, ele fala das práticas do desenvolvimento dos sentimentos. Isto para que a gente caminhe nessa proposta, né, da afabilidade e da doçura. Então, repetindo, né, ele fala que é mais fácil começar todo esse trabalho na infância do que na idade adulta. E aí eu me lembrei também de uma frase do Leopoldo Machado, que a gente também trabalhou em algumas vezes com encontros de pais, né, em que ele diz assim, que é inútil assegurar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. E ele diz que as escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas. E eu me lembro que alguém tenha dito, né? Mas como a gente não pode ir com mais idade? Ele queria dizer da dificuldade. Vocês já imaginaram quando um de nós quer trabalhar o hábito da mentira, nós que somos adultos? Não é difícil? Quando a gente vê, a gente já mentiu. Por quê? Porque o hábito é todo dia, o hábito significa isso, né? Quando a gente quer mudar, a gente volta para aquele estágio, né? Então, o atendimento, a orientação e a ajuda desde criança faz com que a gente vá ganhando esta virtude que é a benevolência que significa vontade do bem para todas as pessoas. Então, diz o professor Ney Lobo que, por exemplo, o trato com animais, com crianças pequenas, no trato com animais, faz com que elas desenvolvam a afabilidade e a doçura. Até porque nós não sabemos que tipo de espírito está encarnado naquela criança. Vocês já viram que existem crianças que maltratam os animais. Elas pegam um pau, elas pegam um chinelo, elas querem bater naquele animal. Isso aí é um sinal para a gente. Isso assim, peraí, por que ela quer bater no animal? Né? Por que ela quer destruir as coisas? Então, nós vamos fazer, nós pais, ou nós avós, né, que hoje as crianças são cuidadas pelos avós, nós vamos ficar atentos para desenvolver, para que não cresçam os espinhos da viciação naquela unha.
E é por isso também que a nossa amiguinha que estava aqui estava fazendo toda a divulgação da evangelização. Então, o professor Ney Lobo fala a respeito do contato com os animais. Ele fala a respeito do contato também com as plantas. E ele fala a respeito do contato com os irmãos do dia a dia. Então, essa afabilidade, essa doçura, ela vai estar sendo desenvolvida. Esses sentimentos, essas virtudes estarão sendo desenvolvidas na medida em que nós vamos ao trato com estas situações. E ele também fala a respeito do desenvolvimento das artes. Quando nós colocamos os nossos filhos para desenvolverem atividades voltadas para as artes, para o desenho, para o teatro, para as artes plásticas, nós também estamos fazendo um trabalho de sensibilidade com aquela alma que vai, então, redundar numa atitude no dia a dia de benevolência e de afabilidade, de doçura, né? E ele fala também a respeito do trabalho que pode ser feito relacionado aos nossos irmãos carentes. A gente estava ali vendo todo um trabalho voltado, né, e desenvolvido pela obra social Antônio de Aquino. Então, a gente estava vendo quantas pessoas trabalham ali e favorecendo aquela região, porque são as crianças que são alimentadas, elas são tratadas, elas vão para a evangelização, elas têm todo um tipo de cuidado que, se não fosse isso, elas estariam engrossando a população marginalizada, violenta e cruel. Porque uma coisa é você, então, os seus olhos, o seu coração se sensibiliza quando você vê um grupo de crianças que não come. E aí você se empenha no sentido, quer dizer, o seu coração, vejam bem, é isso que a gente está falando com relação à afabilidade e à doçura. O seu coração, o seu sentimento brota na hora que você, como uma criança não tem o que comer. Então, é esse o trabalho que nós, então, vamos estar fazendo. Então, diz o professor Ney Lobo que, na medida que nós vamos fazendo esse trabalho, hoje é dia da gente estar preparando o sopão. Então, todos, a criança, às vezes, ela está de longe, está querendo, está esperando uma oportunidade, a gente diz, não, vamos aprender a ajudar o próximo, que é nosso irmão. Na semana passada, no programa do Luciano Huck, não sei se vocês viram, eles colocaram uma reportagem a respeito de um projeto desenvolvido por um amigo lá de Mato Grosso do Sul, que é o Fraternidade Sem Fronteiras, e que dá alimentação na África a 15 mil crianças. Quando eles chegaram lá, as crianças comiam um bolinho de terra, era o que elas tinham para comer. E o grupo foi se mobilizando, quer dizer, eles foram, sensibilizaram a tantos, como a gente viu aqui na obra social. E disse assim, não, nós temos que ir. E a gente estava recebendo um zapzinho de um companheiro, né? Que ele disse que ele queria morrer. Ele disse assim, mas meu Deus do céu, tanta desgraça no mundo, como é que a gente vai fazer? Não tem, onde está Deus? E ele diz que alguém convidou para ele fazer essa ida. E ele foi, e ele chegou lá e ele viu a pobreza. E ele dizia assim, mas por que Deus faz isso? Até que ele encontrou
uma senhora que amarrava o estômago porque ela não tinha o que comer. E ela, então, ela cega, e ela vivia lá sozinha, e ele disse que foi. Disse assim, gente, isso aqui não pode acontecer. Vocês vejam bem, às vezes nós temos tanta fartura, e a gente não se dá conta de que ao nosso lado tem alguém que precisa de um pratinho de comida. E ele disse então, e ele que tinha uma situação financeira muito boa, disse assim, não, gente, nós temos que fazer, o que a gente vai fazer? E aí ele foi, se aproximou da senhora, ele foi ajudar, foi levar comida, percebeu que ela não enxergava. Por que ela não enxergava? Porque tinha catarata, e ele vai, então, paga a cirurgia da catarata, e ela fica feliz, e ela diz assim, meu Deus, obrigada, eu sei que o Senhor existe, eu sabia que mais cedo ou mais tarde o Senhor ia me dar uma resposta. E ele, com esta fala, ele começa a se emocionar, né? Eles dizem que o homem não chora, mas o homem chora. E ele, então, deixa transbordar aquilo que estava represado dentro dele, não é? Porque esta é a nossa condição, nós somos assim. Algo aconteceu na caminhada, na nossa vida, que nos deixou assim, desta forma. E ele, então, dá esse depoimento, né? Encontrei Deus naquela alma. E, a partir daí, ele disse assim, não, eu não consigo viver mais sem esta ação, sem esse trabalho. Como nós vimos ali, a gente não consegue, mas outro dia eu estava ouvindo a Amália falando assim, não, eu não consigo fazer outra coisa na minha vida. Podem até dizer, isso assim, leva a cama para o centro, e você só faz, só vê, só enxerga. É porque a gente encontrou, nesse trabalho, nessa forma, a gente encontrou este Deus interno que me propicia ver o meu próximo como irmão. Sim, todos somos filhos de Deus. E desta forma, o meu olhar para este amigo, para esta pessoa, fica diferente. E por isso a gente volta àquela questão, é importante que a gente comece desde cedo, porque as crianças vão se habituando e nós vamos então gerando uma nova mentalidade. É isto realmente que nós então estamos precisando. Desta forma, queridos, nós também podemos dizer que na medida que a gente age desta forma, a gente cria uma corrente do bem, a gente cria uma corrente da paz. E a gente também cria em torno da gente uma corrente de simpatia, que ela é propícia que os espíritos do bem nos alcancem onde nós estivermos, para que a gente possa também atender. Como é que isso acontece, não é? Existe o halo que sai em torno de nós na medida que nós estamos nessa faina, na medida que nós estamos neste trabalho. E isto gera esta energia em torno que vai sendo, então, utilizada também pelos nossos irmãos da espiritualidade, não é? No sentido de favorecer a quem está do nosso lado, ou então a quem está um pouco mais distante. Então isso faz com que a gente conquiste, que a gente faça essas conquistas espirituais. Como filhos de Deus, nós então nos colocamos nesta posição de ser benevolentes, quer dizer, de usar a benevolência para com todos.
E isto faz com que, quando nós estamos falando assim da questão de olhar os semelhantes, não é? E de provocar isto no ser humano, né? Eu me lembrei de duas histórias que a gente podia contar. Uma história, aliás, as duas histórias são de Divaldo Franco. Divaldo Franco, esse amigo querido que todos nós conhecemos, que todos nós respeitamos e amamos, Divaldo conta o caso de um espírito que o acompanhava há 40 anos. Então ele chegava na sua casa, ele começava a orar e ele via aquela entidade espiritual a que ele chamava do máscara de ferro, porque ele se apresentava realmente assim com a máscara na metade do rosto. E Divaldo então dizia assim, mas por que isso acontece conosco? Todos nós somos espíritos que trazemos algumas bagagens, uma bagagem que nem sempre é muito considerável, né? E, embora ele seja uma pessoa do bem e da paz, né, tendo em vista tudo aquilo que ele desenvolve, né, e que ele facilita, através da sua fala, através do seu comportamento, este bem-estar, né, mas traz, né, do passado uma situação difícil. E ele, então, orava por aquele espírito, no sentido de que aquele espírito visse que ele não era mais aquela entidade ruim do passado. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, nós estamos aqui, nós somos muito simpáticos, muito bonitinhos, mas ninguém vê a nossa bagagem, que a gente já fez. Mas o máscara de ferro sabia porque ele estava perseguindo o Divaldo. E o Divaldo orava por ele. Um determinado dia, eu não sei se vocês já estiveram na Mansão do Caminho, se vocês já foram a Salvador. Quem não foi, é uma grande oportunidade, né, de conhecer aquela casa maravilhosa. Um dia, batem à porta da mansão e aparece, a pessoa some e aparece no chão um bolinho de carne. Então era uma menininha que estava envolta em alguns trapos, né? Diz que era pretinha, muito feinha, muito feinha. E todo mundo, tio Divaldo, deixaram aqui uma menininha, deixaram aqui, o tio Divaldo foi. E ele olhou para aquela menininha feinha, feinha, e ele disse, como você é linda. Recolheu e mandou, né, que ela fosse tratada, né? À noite, quando ele vai deitar, o espírito lá diz, hoje você me conquistou. Porque aquele espírito é a minha mãe e eu vi como você recebeu-a. E aquele foi um instante de libertação. Então, o Divaldo conta isto, né, porque vocês vejam aquele espírito que também tinha uma atitude, digamos assim, mais agressiva, especificamente com ele, também se sensibilizou na medida que viu o amor da sua vida sendo atendido. E outro caso também de um dos meninos que ele recebeu na mansão, que era daqueles que maltratava os irmãos, que maltratava os animais, que andava sempre com aquela faquinha na mão. E ele, então, vai sendo feito com ele todo um trabalho de orientação, de sensibilização, no sentido de que ele realmente mudasse o seu comportamento, né?
até que um dia ele diz que ia matar alguém. E aí ele diz assim: antes de matar esse alguém, você me mate, porque eu não tive a condição de educá-lo. Então, esse confronto fez com que aquela alma realmente, como se ela se desarticulasse, não é? E aí nós vamos vendo todas essas medidas, nós vamos vendo todas essas providências que chegam para nós para quê? Nós, como espíritos, nós temos uma destinação que é a luz, que é o engrandecimento espiritual. Mas para chegar a este ponto, nós precisamos passar por esta fieira de várias experiências, de várias reencarnações, em que a gente vai repetindo aquilo que o Lázaro disse, né, para nós, não é? Que no início, né, nos nossos inícios, a gente só tinha instinto mais avançado e corrompido, a gente tem sensações, mas instruído e depurado, nós temos sentimentos. Então, nós só vamos conseguir viver essa afabilidade, essa doçura, na medida em que nós vamos fazendo esse trabalho de desenvolvimento, de aprimoramento moral, que vem a partir de toda a reflexão. Então, nós vamos estudando, nós vamos refletindo, nós vamos fazendo todo um trabalho de educação das nossas virtudes, das nossas qualidades. A gente vai trabalhando aquilo que é imperfeição, que a gente já sabe, todos nós temos imperfeição, mas a gente vai trabalhando, a gente vai utilizando a nossa vontade, não é? No sentido de que a gente possa se melhorar. E para a gente terminar, né, a gente lembra do episódio do encontro de Jesus com Zaqueu. A história de Jesus e de Zaqueu é também uma história que fala, não é, desse aperfeiçoamento, que é dessa educação, que é desse desenvolvimento em germe desta virtude divina, né? Desse Deus em nós, né? Porque Zaqueu era um homem, era um publicano que cobrava impostos, e ele era mal visto, como todos aqueles que cobram impostos, né? E ele, então, sabe que Jesus vai passar pela cidade de Jericó. E o coração dele, que já estava nesse processo de sensibilização, eu não posso continuar assim, porque esses olhares me fazem mal. Ele, então, vai ver Jesus, Jesus janta na sua casa, e naquele dia a vida dele muda. E ele dá um conselho para todos nós que aqui estamos: se nós quisermos caminhar dentro deste roteiro, que a gente ame os desgraçados, que a gente procure ser útil dentro da nossa casa, que a gente faça essa reflexão. Onde estão aqueles momentos, não é? Ou aqueles espaços em que a gente vê que a nossa vibração não foi legal, a nossa fala não foi legal, que a gente possa fazer todo um trabalho conosco mesmo, no sentido de melhorar a relação com o nosso próximo, com os nossos filhos, com aqueles que são os nossos adversários. Se a gente não puder dar a mão nesse instante, a gente saiba que a doutrina espírita nos ensina que a gente pode conversar espiritualmente
com aquela pessoa com que a gente tem dificuldade, com que a gente ainda não consegue ser amável, com que a gente não consegue ser doce, mas que a gente faça este exercício. Nós, como espíritos, nós queremos crescer, nós queremos melhorar e queremos, então, ir tirando essas pedrinhas que ainda nos impedem. E se for difícil, se a gente sentir dificuldade, aí estão os tratamentos que nos ajudam, né? Existem os florais, existe a homeopatia, existe a meditação, e a meditação é uma coisa fantástica, existe a oração. Então nós vamos orar, a gente vai decorar o Salmo 23, a gente vai decorar o Salmo 91, e tudo aquilo que a gente puder, no sentido de dizer, não, eu, como espírito que caminho para a luz, eu preciso fazer esse esforço comigo mesmo. Muita paz. Nós agradecemos a nossa companheira Darcy, que Deus a abençoe, e o seu estudo de uma forma tão tranquila e com tantos exemplos, né, de muita valia para todos nós. Que nós vamos ler para que, posteriormente, a Lúcia faça os comentários durante os passes. Há uma citação de Paulo que se dirige aos Coríntios, dizendo assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E Emmanuel nos diz assim sobre esse tema, apóstolos. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso
e do aprimoramento transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Essa, então, a mensagem de Emmanuel que Lúcia vai comentar durante o momento dos passes. E nós agora pedimos aos companheiros médiuns que, obedecendo a orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para essa tarefa que nós insistimos. Ela é restrita, ela é limitada aos médiuns da casa que previamente foram preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Ao contrário disso, que nós procuramos nos manter equilibrados, nos manter pacificados, e que também nesse momento nós sintonizamos com o nosso pensamento os nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, e até aqueles que se consideram nossos inimigos, por que não? Né? Nós intercedemos por todos eles, junto à espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, qualquer que seja a dificuldade que eles estejam enfrentando, e certamente essas energias benéficas que agora vão vibrar mais intensamente junto a todos nós, nesse momento em que nós recebemos esse abraço generoso da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que então essas energias possam se dirigir também a esses nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem. E aí a gente não estará apenas recebendo, mas já estará também fazendo o tantinho de bem que a gente já pode e deve fazer na tarefa do bem maior. E nós convidamos também os nossos companheiros que seguem conosco via internet para esse momento de prece e de vibrações no bem. Mais uma vez a gente vai rezar para dar início então aos passes. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós mais uma vez insistimos junto ao teu coração generoso para que nós que ainda precisamos tanto desse amparo, dessa orientação, desse socorro, nós recebamos na medida das nossas necessidades. Mas com a certeza, Senhor Jesus, de que quaisquer que sejam as dificuldades que temos a superar, não nos hão de faltar o socorro, a orientação, o amparo, a assistência desses bons amigos espirituais, desde que nós nos disponhamos a nos dirigir a eles, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo orientação. E é o que nós estamos fazendo nesse momento, Senhor Jesus. Que nós, então, tenhamos a tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga da casa, a permissão de Deus para dar início à tarefa de passes. Graças a Deus. Que as bênçãos da espiritualidade amiga recaiam sobre todos nós que aqui estamos e todos aqueles que estão ligados através da internet, nesse momento tão especial que é o momento do passe. O título da nossa mensagem de hoje, no livro de Emmanuel, é Apóstolos, e é bem significativo o primeiro parágrafo do texto, em que Emmanuel nos diz: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O verdadeiro educador está sempre atento aos seus discípulos, ou, como dizemos, aos seus educandos,
buscando novas formas de ensinar, de fazer com que seus pupilos se renovem pelo conhecimento. O apóstolo é o educador e o condutor das almas, sempre atento para realizar a vontade de Deus junto às criaturas. Por isso sofrem. Sofrem pela incompreensão de muitos, pelas dificuldades que as pessoas têm de se auto-renovarem, de se adequarem às leis do Pai misericordioso e bom. Como nos diz Paulo de Tarso, é como se os apóstolos fossem dados em espetáculo ao mundo, para que, vendo, o ser humano aprenda algo, se sensibilize, queira se transformar. Contudo, o espetáculo que os apóstolos nos oferecem não é o passatempo, nem a felicidade refletida. Antes de tudo, é a demonstração ativa do bem, através de incansáveis exemplos. O bem palpita em seus corações e mentes, em suas atitudes, de forma incondicional, independente dos sofrimentos, das críticas e das contrariedades que advenham da sua ação. O mundo pode se virar contra eles, mas eles seguem a proposta do Criador, buscando implantar o reino de Deus onde estiverem. Cada um de nós veio à Terra para progredir. Nesta caminhada abraçamos tarefas, profissões, compromissos que nos ajudam a progredir. Emmanuel cita o administrador, o sacerdote, o artista, o cientista, o médico, o operário. Mas quanto de nós fazemos destes compromissos um apostolado? De modo geral, encaramos as profissões, as tarefas que estamos vinculados apenas como obrigações necessárias à sobrevivência, atividades cansativas que, se pudéssemos, descartaríamos. O apóstolo, onde quer que esteja, será a instituição viva do exemplo renovador. Ensinam, vivenciando o ensinamento, doando de si próprios. Estas almas, muitas vezes, à custas de suas vidas, interferem beneficamente nos pensamentos e valores da sociedade, renovam instituições humanas, apresentam caminhos e soluções onde só havia desespero e caos. Por isso, como nos diz Emmanuel, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Se assim podemos dizer, são os grandes médiuns da espiritualidade superior, mesmo quando desconhecem a mediunidade. São corações, bocas e braços dos espíritos superiores, dos espíritos do Senhor, auxiliando sempre, sem nada pedirem para si mesmos. Fazem a vontade de Deus, obedecendo com desvelo a lei divina, compreendendo com perfeição a frase da oração dominical: que seja feita a vossa vontade. Que Jesus nos ampare, agora e sempre. Meus irmãos, vamos nos manter pacificados, equilibrados e ouvindo a mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E mais uma vez, relembrando as lições que Jesus nos deixou, buscando entendê-las com o nosso coração, não apenas com o nosso raciocínio,
para que elas possam, de fato, ajudar-nos a compreender o nosso próximo. E como ele bem citou, buscarmos, através da nossa palavra, do nosso pensamento, do nosso sentimento, oferecer ao próximo aquilo que tivermos de melhor e que de fato possa auxiliá-lo nos seus momentos de lutas e de dificuldades, de aflições e de dores. Em realidade, assim procedendo, estaremos demonstrando já a nossa capacidade de amar e perdoar, de entender e compreender aqueles que muitas vezes ainda se encontram distanciados destas lições que o Cristo nos deixou. Mais uma vez, nesta noite, relembramos as suas lições. E através da sintonia com as mesmas, recebemos todos nós aqui reunidos, de mais alto, as bênçãos de paz, as vibrações amorosas do seu coração e a certeza de que, através dele e ele, através dos nossos guias e benfeitores espirituais, estão constantemente atuando, amparando, protegendo, fortalecendo a cada um de vós. Fiquemos todos, então, mergulhados e amparados nessas vibrações superiores, e que o bom Deus ampare a todos, sustentando-os em vossas caminhadas neste mundo de provas e expiações. Graças a Deus, Antônio de Aquino, vosso irmão. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, agora agradecer a Deus, cujo amor, cuja misericórdia nos tem permitido esses encontros de tanta valia para o nosso esclarecimento, para o nosso reequilíbrio, para a nossa sustentação. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que nós aqui possamos nos reencontrar em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa. Agradecer ao nosso patrono, ao Denis. Agradecer ao nosso mestre Allan Kardec. A todos, pedindo a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos conduza a todos nós em paz aos nossos destinos. Graças a Deus.